Bíblias, por favor, amados irmãos, no livro de 1 Coríntios. Eu estou esse mês meditando com você sobre a paixão inesquecível da Páscoa. Eu sei que a Páscoa foi comemorada na semana passada, no domingo passado, a ressurreição de Jesus, e para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, não faz o menor sentido falar de Páscoa depois do feriado prolongado, mas para nós cristãos verdadeiros faz todo sentido, porque Páscoa para nós é todo dia, a cada domingo nós celebramos a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. E vimos na primeira ministração que a Páscoa é a revelação do eterno Deus de amor que se revela no meio das trevas. Vimos também como a Páscoa é o poder do sangue e da ressurreição de Cristo. Foi o que vimos no domingo passado. E hoje eu gostaria de meditar com você como a Páscoa nos faz povo de Deus em meio às nações, em meio às culturas. E esse texto maravilhoso de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 ao 8, essa carta de 1 Coríntios, ela é muito, mas muito preciosa para a igreja, ela trata demais da igreja. E Paulo está aqui, é o pastor dessa igreja, ama essa igreja demais, e ele está então tratando junto a esses irmãos vários problemas que eles estão tendo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 ao 8 diz: a vanglória de vocês não é boa. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa do pão? Livrem-se do fermento velho para que sejam uma nova massa e sem fermento, como de fato vocês são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com o velho pão fermentado, com maldade e perversidade, mas com pão sem fermento, de sinceridade e de verdade. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. A imagem que Paulo usa aqui da Páscoa é muito bonita. Eu fico imaginando quando os soldados americanos estavam como prisioneiros de guerra ali no Japão, já no final da Segunda Guerra Mundial, 1944, 1945, aquela situação tão difícil ali, e um filme que retrata muito bem esse evento é aquele filme Irresistível, Invencível, e tem uma cena lá, aqueles homens magros, aqueles homens esqueléticos, aqueles homens desnutridos, sendo ali tratados como prisioneiros de guerra e debaixo de uma maldade terrível. Então um oficial japonês chega e aponta para um prisioneiro de guerra lá, que é o ator principal, e fala para ele, e se foi verdade, esse fato é, tem uma tora de madeira sobre a sua cabeça, e ele falou, se você deixar essa tora de madeira cair, esse guarda vai atirar em você. E ele fica segurando aquele troço ali por horas, coitado, cambaleando, homem, pele e osso, cambaleando sobre o peso daquela tora, sabendo que a sua vida depende disso. E todo mundo, os companheiros ali trabalhando numa tensão terrível e olhando para ele ao mesmo tempo. E é a cena emblemática do filme, né? E aquilo ali deixa a gente com o coração na mão. E esse filme foi verdade. Depois, se você puder ter a chance de ver, vale muito a pena, conta a história. E tem um filme 2, que quando ele volta da guerra, esse cara se envolve com o alcoolismo por causa de toda essa situação pós-traumática que ele teve da guerra, e ele encontra Cristo Jesus em uma conferência do Billy Graham, do pastor Billy Graham, e depois ele acompanha o pastor Billy Graham por alguns anos nas suas conferências de pregação, de avivamento, e vai contando o seu testemunho, como a graça de Deus alcançou aquele homem, como ele conseguiu vencer todos aqueles traumas da guerra, toda aquela situação, pela graça de Deus, no amor de Cristo Jesus. Eu fico imaginando quando aqueles aviões começaram, passaram-se
Páscoa é feita em Deus pelo seu poder, revela, mostra a sua glória no Egito. Eu acho extremamente interessante. Eu não lembro se foi o Discovery Channel ou se foi o History Channel que fizeram uma pesquisa em cima das 10 pragas, e cientistas viram e comprovaram que as pragas não apenas aconteceram, mas que elas são plausíveis, inclusive na sequência que elas são feitas, registradas na Bíblia. Interessante isso. E quando o Mar Vermelho se abre e o povo de Israel passa por ele naquele canal, e os egípcios tentam passar, a gente vê que descobertas arqueológicas de mais ou menos uns 5, algumas até de 10 anos atrás, viram carruagens justamente naquele estreito onde o povo de Israel passou ali, carruagens egípcias naquele lugar afundado, rodas de carro, carruagens inteiras, espadas, escudos lá no fundo do mar, ok? Naquele estreito. Então veja, não é uma ficção isso aqui é um fato, isso é um fato histórico, isso é um fato registrado, é um fato comemorado há 5.000 anos. Veja a graça, a misericórdia de Deus operando de maneira maravilhosa. Mas durante aqueles 400 anos que o povo de Israel ficou escravo no Egito, eles se encantaram com a cultura dos egípcios, obviamente uma cultura muito mais avançada na maioria das áreas do que eles. Então eles ficaram fascinados com a cultura egípcia e acabaram se envolvendo com toda essa cultura egípcia, com a adoração, com os deuses. Por isso que Deus não apenas teria que arrancá-los geograficamente de lá, Deus teria que tirar o Egito do coração deles. Por isso aqueles 40 anos no deserto, porque Moisés vai dizer: vocês levaram o Egito nos seus corações, vocês voltarem para o Egito nos seus corações. Geograficamente vocês saíram do Egito, fisicamente vocês foram arrancados de lá pelo poder de Deus, mas o coração de vocês ainda permaneceu egípcio. Então toda aquela geração morre no deserto, e uma nova geração então nasce com Josué e Caleb, e vão tomar a terra prometida. E é por isso que Deus, de maneira tão maravilhosa, tão paciente e graciosa, age através de Moisés. E é essa imagem que o apóstolo Paulo toma nesse texto que você abriu. Paulo está resolvendo um problema na igreja, um problema tão grave dentro da igreja, que nem entre os mundanos, Paulo diz, olha, nem entre os incrédulos tem um negócio desse acontecendo. Olha um negócio tão complicado que vocês estão vivendo, que nem entre aqueles que não têm Cristo Jesus se vê um negócio desse. E vocês estão tolerando essa situação. E é o que registra aí no capítulo 5, é que um homem dentro da igreja está abusando sexualmente, ou tendo um caso com a sua madrasta. Um negócio assim absurdo. Aí Paulo registra no capítulo 5 uma coisa horrível, horrível. Paulo diz: e vocês não se envergonham disso, e vocês não tratam essa situação uma coisa e Paulo usa a imagem da Páscoa para resolver essa situação. Interessante porque Paulo faz isso. Qual é a mensagem que Paulo está dizendo aqui? Porque Paulo usa a imagem da Páscoa. Paulo pega um ditado da cultura: um pouco de fermento leveda toda a massa, um ditado comum daquele local de Corinto. E Paulo pega esse ditado e traz esse ditado justamente para a festa dos pães sem fermento, que era justamente a Páscoa ali, na saída do povo de Israel do Egito, onde quando eles comemoravam a Páscoa, eles comemoravam com pães sem fermento. Então Paulo pega esse gancho e trata o pecado, e trata a situação que eles estão vivendo, mas lembrando eles da Páscoa. Aí a minha pergunta para mim e para você é: o que o nosso dia a dia, o que os nossos problemas, o que as nossas tentações, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, como a Páscoa está envolvida nisso, como a Páscoa tem a nos falar, como a Páscoa tem a nos corrigir diante dessa situação. E Paulo vai pegar justamente esse conceito precioso da Páscoa
para falar, meus amados irmãos, a essa igreja, para corrigir esse problema que está havendo aí. Corinto, aonde essa igreja está, tem uma cultura do sexo livre. Corinto é uma das maiores e mais importantes cidades daquele mundo greco-romano ali, onde a igreja se fazia presente. Era uma cultura que até mesmo os romanos e os gregos viam que eles extrapolavam a medida do abuso em bebida, na sexualidade livre, enfim. É uma cultura muito parecida com da nossa época. Eles viviam, e era predominante a questão do sexo livre entre eles, de beber abusivamente, de busca pelo poder, pelo dinheiro, pelos prazeres. É uma cultura muito semelhante ao que hoje em dia se ovaciona em nossos dias. Então é muito pertinente para a igreja de hoje ler o livro de 1 Coríntios. Tem muita semelhança à cultura dos coríntios, principalmente com a nossa cultura brasileira, que celebra tantas coisas, extrapola tantas coisas que outros países olham e falam: rapaz, esse pessoal aqui do Brasil é bem exagerado. E a gente percebeu isso quando nós fomos para o Chile em 94, e nós estávamos lá em meio a 25 nações representadas lá na universidade, e o pessoal, a gente achava que a gente sambava dentro da igreja. Eles falaram: vocês sambam, samba aí para a gente ver como é que samba. Vocês sambam lá na igreja e tudo. A cultura do Brasil, quando é transmitida para outras nações, a ideia que as pessoas têm é uma coisa assim. Você fala: gente, o negócio lá é escangalhado de qualquer jeito. Então é mais ou menos o que os coríntios também viviam. E o apóstolo Paulo então vai usar essa imagem da Páscoa para corrigir essa situação. Que a Páscoa, irmão, norteia a minha vida e a sua vida. Que a Páscoa corrija as nossas vidas. Que a Páscoa traga princípios para mim e para você. Como eu tenho dito, que a Páscoa não seja para mim e para você um feriado prolongado. Porque na Bíblia a Páscoa não é um feriado, não é uma festa simplesmente, não é um final de semana, mas é a vida cristã. É a vida cristã. E Paulo começa esse texto falando justamente sobre essa vanglória. A vossa vanglória não é boa, o vosso orgulho não é bom. Eles estão com um caso desse dentro da igreja, um caso gravíssimo que nem no mundo, olha, que os coríntios ultrapassavam todos os limites, nem na sociedade corintiana era permitido uma coisa dessa, e o povo dentro da igreja permitindo algo dessa natureza, desse nível. E aí então Paulo diz: a vossa vanglória não é boa. Meus irmãos, e aqui está a essência de todo pecado, o nosso orgulho. O orgulho é a essência do pecado. Quando nós nos enchemos de orgulho, quando nós cedemos ao nosso próprio coração, quando nós deixamos de obedecer às Escrituras Sagradas para colocar a nossa própria vida, o nosso próprio coração em primeiro lugar, amados, essa é a ruína da nossa vida, da nossa família e da nossa sociedade. Paulo vai dizer aos coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo está falando aos coríntios, está dizendo: olha, irmãos, cuidado, o diabo está vencido. Cristo venceu, Deus nos libertou com a Páscoa, mas essa serpente astuta, e ele enganou Eva, e Paulo está dizendo: eu tenho receio de Satanás, o diabo está enganando vocês também. Então, nós precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos, e lembrar que o que Satanás fez com Eva foi alimentar o seu orgulho. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai definir na sua vida o que é o bem e o mal. Você não vai viver sobre a definição de Deus. Você mesmo vai criar os seus conceitos, as suas ideias, as suas definições e o seu caminho sobre o que é o bem e o mal. E
você vai ser semelhante a Deus. Você vai criar uma realidade, um mundo próprio para você. Que ironia, porque Deus havia feito Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Mas o diabo disse: olha, se você fizer isso, você vai ser mais feliz, você vai ser mais realizada, você vai ser mais satisfeita, você vai viver mais se você criar a sua própria verdade e estabelecer o seu orgulho e seguir o seu próprio coração. E é justamente o contrário que acontece. E o diabo faz isso, irmão. O diabo ilude. O diabo está plantando dentro da igreja de Corinto o mundanismo. A igreja de Corinto não está conseguindo vencer a cultura. Ao contrário, os aspectos pecaminosos da cultura dos coríntios estão invadindo, entrando na igreja, e às vezes entra como uma pitada de fermento. Fermento, farinha você bota de xícara. Fermento você usa de colherinha. E assim, meus irmãos, que um fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa. Assim é o pecado, assim é o orgulho, semeado de pouco em pouco em nossa vida. O que nós precisamos entender é que o pecado, como uma semente, tem uma floresta dentro de si mesmo. Assim como uma praia é feita de grãos de areia e um grande oceano de gotas de água, assim é o pecado na vida. Quando você permite aquele pecadinho, aquela coisa, aquilo vai rompendo barreiras dentro de você, e aquele pequeno fermento, aquela pequena porção do pecado na sua alma, no seu coração, no seu caráter, vai começar a tomar e influenciar a sua vida. E é por essas brechas, é nessa brecha, nessa cunha que Satanás se aproveita. São nessas pequenas porções que Satanás vai agindo. Veja, Satanás não abriu mão da igreja. Paulo está dizendo: eu tenho medo, eu temo que Satanás, que a serpente, assim como ele enganou ela, tenha enganado também vocês. Meus irmãos, que alerta para mim, que alerta para você, essa questão da vanglória. Quando nós criamos a nossa própria verdade, estabelecemos aquilo que nós desejamos, é uma destruição para as nossas vidas, uma destruição para as nossas famílias, é uma destruição para a nossa sociedade. Nós vivemos dentro do conceito do sexo livre, do abuso de álcool, do abuso de álcool, das drogas. E, irmãos, tudo isso tem suas consequências. Eu estava lendo um estudo do FBI e de um psicólogo americano chamado Peter Lehman. Ele é o maior estudioso nessa questão que nós estamos vendo nos últimos dias, que está crescendo nos Estados Unidos e que está também crescendo em outros países do mundo e aqui no Brasil, que são esses ataques dentro das escolas. Ele fez um estudo com 150 desses ataques em 10 países, incluindo o Brasil. Ele pegou um ataque aqui no Brasil e estudou. E ele está falando que ele fez um perfil, várias motivações disparam esse tipo de ação. São várias motivações, mas há um perfil desse indivíduo que comete esse tipo de atos. E ele vai falar que 94% são homens, 63% são homens brancos, 42% não sobrevivem ao ataque porque se suicidam, e 38% são menores de idade. E ele tem 3 perfis desse tipo de pessoas que fazem esse ataque à escola. São os traumatizados, os psicóticos e os psicopatas. Os traumatizados, e é nesse ponto que é interessante a gente colocar os olhos, eles vêm de famílias disfuncionais. E as famílias disfuncionais, a maioria delas, vem desse conceito do sexo livre. Vem desse conceito de que eu vou fazer uso do meu corpo, da minha vida, de qualquer forma e jeito. E aí começamos a ter filhos indesejados, começamos a ter essa desestrutura familiar, e ele vai falando, traumatizados têm histórico de abuso por parentes, famílias desestruturadas,
com casos de violência ou dependência química e álcool, cigarro, drogas, abandono parental e maus tratos. São pessoas que vêm por parte desses caras que fazem uso desse tipo de situação, vêm desse tipo de família. E meus irmãos, quando você vê o ser humano pegar todos os prazeres que Deus criou para a glória dele, para o bem do ser humano, e você vê o ser humano pegando isso tudo e distorcendo tudo isso, e fazendo disso tudo algo ruim e maligno, isso tem consequências. Isso tem consequências. E as consequências são as mais desastrosas. Por exemplo, o uso de álcool por parte dos homens, a maioria dos homicídios, acidentes de trânsito, brigas, violência contra a mulher, tudo está envolvido, em grande parte, com álcool, com o consumo de álcool. Quando você vê mulheres, o Bebel estava falando para mim, estou fazendo uma matéria lá de cancerologia, estava falando para mim que mulheres que fumam e bebem desatam, tem acho que 50% de chance mais de ter câncer. Não precisa ficar bêbado não, nem, mas só o uso já faz o desencadear. Deus criou os prazeres para a glória dele e para o benefício do homem, a felicidade do homem. Mas o que nós fazemos no lugar de obedecer a Deus e seguir a vontade de Deus, estabelecendo na sua vontade o casamento, uma vida de santidade, uma vida correta. As pessoas, não, eu quero viver da minha forma e da minha maneira. E aí você tem as consequências pessoais, familiares e sociais. Porque tudo isso, irmão, não tem apenas a ver com o indivíduo, tem a ver com a sociedade, com a família, mas com a sociedade onde nós nos encontramos. Porque a atitude isolada de uma pessoa traz um transtorno para todas as outras, afeta todas as outras na sociedade. Não vai afetar só aquela pessoa, vai afetar a sua família, não vai afetar só aquela pessoa e a sua família, vai afetar todo mundo que está ao redor. Meus irmãos, a vossa vanglória não é boa, diz o apóstolo Paulo. E se há algo que nós precisamos aprender com a Páscoa, é que, meus irmãos, o orgulho nunca é bom. O orgulho sempre traz consigo a queda. Por isso que Cristo se humilhou naquela cruz. Por isso que Cristo, quando nós aprendemos dele, aprendemos a ser mansos e humildes de coração. O orgulho nunca é bom. O orgulho sempre nos separa de Deus. O orgulho sempre nos leva para longe das Escrituras sagradas, da dependência de Deus, porque queremos fazer o nosso caminho. E é isso que Paulo está dizendo para eles. Vocês estão criando seus próprios caminhos, não sabem. E a pergunta de Paulo, a pergunta retórica de Paulo, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa. Meu irmão, você não sabe que a Páscoa é a salvação de Deus e a sua libertação das trevas para a sua maravilhosa luz, a nossa libertação. Você não sabe, meu irmão, que a Páscoa, que na cruz fomos feitos livres para permanecer livres pela vida inteira, para a vida toda. Você não sabe, meu irmão, que o diabo tem enganado e encheu o seu coração do Egito, fazer com que a cultura adentre o seu coração, de pouco em pouco, acomodando você, levando você a se conformar, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, a entrar na forma do mundo, da cultura vigente. Você não sabe, meu irmão, que ele fará uso do fermento cultural e que em pequenas pitadas ele usará para influenciar a sua vida, e que os pequenos pecados são essas sementes que carregam uma floresta inteira, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo chama eles a pensar nisso, e Páscoa é isso, é pensar no fermento que está ao nosso redor. Por isso que na Páscoa eles comiam pão sem fermento. O fermento é influência, o fermento traz essa influência sobre toda a massa, ele muda tudo. E o povo tinha que comer pão sem fermento e ervas amargas. Deus quer que eles lembrem, cada ano, a cada celebração da Páscoa, que o sangue do
Páscoa, veja, tem todo um simbolismo maravilhoso, que os próprios hebreus, quando começaram a Páscoa, entendiam. Boa parte deles, principalmente a ideia do pão sem fermento, das ervas amargas. Nós precisamos lembrar, irmãos, dessas coisas. Vocês não sabem que vocês são soldados de Cristo e que se encontram no campo de batalha, e que, meu irmão amado, a cada geração, os cristãos verdadeiros vão ter que lutar, e que agora chegou a sua vez, cristão, de lutar por sua fé, de lutar pela fé dos seus irmãos, de lutar por uma igreja, para que essa igreja seja fervorosa, santa, parecida com Cristo, a partir da minha e da sua vida, e que nós, como sal e luz desse mundo, influenciemos a nossa sociedade, e que não sejamos tomados pela sociedade, no sentido da cultura, dos aspectos pecaminosos da cultura. Como a Bíblia diz, irmão, o mundo inteiro jaz no maligno. Esse texto está na Bíblia, ele é vigente. O mundo inteiro quer dizer essa ideia desses aspectos pecaminosos que estão na cultura. Todos os cristãos lutaram contra isso. Quando o povo de Israel saiu do Egito pela mão do Senhor na Páscoa, Deus os colocou no meio das nações e disse: vocês vão abençoar as nações, vocês vão ser sal e luz no meio das nações. Então vocês não podem fazer alianças com esses povos, vocês não podem se aparentar com esses povos, vocês não podem cultuar os deuses deles, vocês não podem viver como eles vivem, vocês não podem comer o que eles comem. Eu quero um povo saudável, eu quero um povo santo, eu quero um povo que viva na luz da minha presença. Você é um povo diferente, igreja. Você é uma pessoa diferente, cristão. Ser cristão é ser diferente. Ser igreja é ser um povo diferente. Não é ser esquisito, é ser diferente. É diferente ser esquisito, né? Nós não vamos chamar para ser esquisitos, nós vamos chamar para ser diferentes, para abraçar os valores do reino de Deus, para viver no meio da sociedade, glorificando a Deus, vivendo para a glória de Deus, amando as pessoas, vivendo em santidade, tendo casamentos saudáveis, criando filhos para a glória de Deus, estudando e dando o melhor de nós, sendo os melhores alunos, tirando as melhores notas, indo para a faculdade, tendo os melhores empregos, nos sendo bem na sociedade. Porque o que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Fazemos e vivemos o melhor para a glória de Deus, para que de todas as formas e de todas as maneiras Cristo seja visto na vida de cada um de nós para a glória de Deus. Então o chamado de Paulo, a ordem de Paulo no nosso texto: livrem-se do fermento velho. Livre-se do fermento velho. Meu irmão, não tem festa no Egito. A Páscoa é a saída do Egito. Deus está chamando o seu povo para viver livre. Não há liberdade no Egito, não há felicidade no Egito, não há festa no Egito. A festa está na presença gloriosa de Deus. E é aí que nós precisamos estar livres do pecado para celebrar essa libertação em Deus. Essa festa acontece depois que abandonamos o Egito. Jogue fora, não é negocie, não é tire parte ou grande parte do fermento, não. Jogue fora, livre-se do fermento velho. Irmão, o pecador pode ser salvo, mas o pecado não. A minha natureza pecaminosa não é regenerável. O meu velho homem que habita em mim, me chama para o pecado, me inclina para o pecado, ele não é regenerável. Deus cria em mim e em você um novo homem, a imagem de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, que habita em cada cristão verdadeiro. Mas esse velho homem, que o meu é igual ao seu, o meu velho homem é melhor que o seu. Não tem velho homem melhorado, não tem, não existe. O meu velho homem é igual ao seu, e o meu velho homem é igual de qualquer um que ainda não foi salvo. Por isso que a Bíblia diz: fazer morrer
a vossa natureza pecaminosa, essa inclinação pelo pecado. É isso que nós devemos fazer. Isso é Páscoa, irmãos. Páscoa é quando nós crucificamos esse velho homem com suas paixões e desejos ardentes. Há desejos fortes, ardentes desse velho homem que nos inclina para o pecado. E nós precisamos livrar-nos, jogar fora o velho fermento. Jogar fora todo o fermento velho. Abandone definitivamente, meu amado irmão, o Egito. O apóstolo Tiago, escrevendo para a igreja, olha o que ele tem que dizer: a igreja no meio das culturas, a igreja no meio da sociedade, e essa igreja tampouco está conseguindo vencer a cultura onde ela está inserida, já é outro lugar, é em outra situação aqui. A epístola de Tiago a essa igreja, olha o que Tiago vai dizer para os irmãos infiéis. Nós estamos sendo infiéis, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Uma pergunta retórica. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Esse texto está na Bíblia. Nós temos hoje, irmão, uma igreja que está abraçando o mundo. Uma igreja que está trazendo o mundo para dentro das suas fronteiras, quando a igreja deveria fazer frente à cultura e os aspectos pecaminosos da cultura. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Esse é o chamado da igreja, é que o reino de Deus venha, é que o governo de Deus venha, o mundo inteiro. 1 João, outra carta, já no final do primeiro século, outra comunidade, o apóstolo João, 1 João 4:4, ele diz: filhinhos, vocês estão vencendo o mundo, vocês estão vencendo os falsos profetas. E ele conclui dizendo que maior ou mais influência, ou maior influência é o Espírito de Deus que está em nós, do que aquele que está no mundo. Veja, o mundo quer influenciar a igreja, mas é a igreja que precisa influenciar o mundo. Mas sem a Páscoa, sem o entendimento da cruz, sem a graça de Deus, sem o poder do Espírito Santo, a igreja se rende à cultura. E no lugar de ser sal e luz no mundo, um mundo que apodrece no pecado, no lugar da igreja ser sal e luz, o mundo entra na igreja. Que diferença faz numa igreja como Corinto, onde ela permite nas suas fronteiras um tipo de moralidade como essa? Que diferença? Ela escandaliza o mundo. Irmão, deixa eu dizer algo: a sociedade espera muito de você, cristão. Se você diz: eu sou evangélico, eu sou um cristão, espere, porque as pessoas que estão ali, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, elas esperam muito de você. Seus vizinhos esperam muito de você. Eles esperam um comportamento diferente, eles esperam um casamento diferente, uma vida diferente, eles esperam uma família diferente, porque você diz que é cristão, que você é evangélico. Então eles esperam algo melhor de nós. Mas quando nós olhamos a igreja evangélica brasileira, quanto escândalo, começando dos pastores, abandona a esposa, casa com outro e tal, e rouba, e faz um monte de coisa, sem caráter, sem palavra, devendo, calotando, enrolando no trabalho, fazendo um monte de coisa, tirando nota baixa na faculdade, na escola. Não, irmão, você é um cristão, é ser igual a Cristo, é ser parecido com Cristo. Imagine 20 cristãos, 20 pessoas iguais a Cristo saindo por essa cidade aqui amanhã, hoje à noite. A influência que isso não vai ser nessa cidade, a influência que não vai ser no mundo, na família, como isso vai mudar a nossa sociedade. E isso é ser cristão, isso é ser cristão. Então ele diz: livrem-se do velho fermento, para que seja uma nova massa,
nessa sociedade. Meu irmão, que coisa maravilhosa, que precioso esse texto. Então influencie, vivam de tal forma que a sua família, amigos, conhecidos admirem o amor de Deus, conheçam a bondade e a graça salvadora de Cristo Jesus. E então Paulo termina dizendo: celebrem a festa. Que Deus bom, que Deus bom que nos chama a celebrar uma festa. As pessoas acham que não são cristãos, que a vida cristã é um peso, que a vida cristã é um negócio assim, é um arrastar da cruz. Mas é justamente o contrário. O texto sagrado, Paulo está condenando um prazer pecaminoso, uma atitude pecaminosa sexual no texto, e ele está falando: celebrem a festa. Veja no nosso texto que coisa importante. A vida cristã, irmã, é celebrar uma festa. A vida cristã é uma festa, porque é estar junto a Deus, é estar na presença de Deus, é desfrutar Deus, é conhecer Deus, é amar a Deus, é ser amado por Deus, é estar livre, é estar livre da escravidão, é estar livre do Egito. A sociedade, a cultura, o diabo tem dito para você: você vai ser feliz na imoralidade, você vai ser feliz no culto a si mesmo, no orgulho. Não, querido, você não vai ser feliz nessas coisas. Essas coisas vão arruinar, vão destruir a sua vida. A sua felicidade está na santidade. A sua felicidade está em você lançar fora o fermento velho e celebrar a festa, essa festa do amor de Deus por nós. Páscoa, meu irmão, é essa festa do perdão, porque Cristo levou todo o nosso pecado naquela cruz. É a festa de não há culpa, é a festa de todas as cadeias e prisões da nossa vida se rompem, porque Cristo morreu e ressuscitou por nós. É a festa da verdade, porque nós, quando olhamos os deuses da cultura, vemos que tudo isso é mentira, transitório. Como disse aquele homem que citei na semana passada, ou foi na semana retrasada: os teus ídolos vão engolir você vivo, aquele ateu. Querido irmão, até alguém sem Deus, que não teme a Deus, não conhece a Deus, vê que a cultura vigente do mundo não tem sustentabilidade. É uma mentira, é um engano. E a Páscoa é celebrar a verdade, que só há um Deus nos céus e na terra. Ele é o Senhor, bondoso e maravilhoso. Bondoso e maravilhoso é o nosso Senhor. É a festa do poder de Deus, quando Deus vence todos os inimigos. É a festa da adoração, pois o amor, o louvor, a gratidão brotam dos nossos corações por tudo que Cristo fez naquela cruz. É a festa eterna em Cristo, pois não celebramos a Páscoa uma vez por ano, vivemos a Páscoa todo dia e a celebramos todo o domingo, quando nos reunimos para adorar o Senhor. Você foi convidado por Ele. Esse texto, essa expressão celebre ou celebremos a festa, é um convite que Paulo está fazendo. E você, está celebrando essa festa? Você foi convidado, está participando dessa festa? A sua vida espiritual é uma festa, a sua vida de oração é uma festa, a sua vida de santidade é uma festa, a sua vida de leitura da palavra é uma festa, um culto para você, é um momento de glória, de prazer, de contentamento. Meu irmão, é uma festa, e isso deve ser uma realidade para você, deve ser maravilhoso para você a vida cristã, mas com pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. A vida cristã não é uma vida de peso e culpa, irmão, mas é uma vida onde nós aprendemos a amar a Deus, porque Ele nos libertou e nos salvou. É uma festa constante da celebração da graça de Deus. Que os nossos corações sejam sinceros. Essa palavra sincero aqui quer dizer inocente. É como se você visse, quando o sol nasce, você está na beira do rio, ou quando o sol se faz alto, e você olha ali naquele córrego,
e você vê a água está límpida, e você vê o fundo transparente, parece que nem água ali tem. É isso que é sinceridade nesse texto. É uma alma limpa, uma alma sem culpa, é uma alma vivendo em santidade, é um espírito livre em Deus. Não é alguém que está acorrentado, é alguém que está fluindo em Deus para a glória de Deus. É um povo livre de Deus, um povo apaixonado pelo Senhor da glória. Isso é Páscoa. E a Páscoa também, diz o texto, tanto na sinceridade, mas também com os pães da verdade. É transbordar, meu irmão, transbordar da verdade de Deus, do Evangelho, da obediência às Escrituras Sagradas, para não sermos enganados. Nós estamos cegos, podemos olhar o mundo, podemos olhar a vida, olhar as realidades, julgar todas as coisas, só ficar com aquilo que é bom. Viver na verdade, viver sem engano, sem mentiras, sem meias verdades na nossa vida. Uma vida transparente, uma vida límpida, em santidade, para a glória de Deus. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. E é isso que a igreja em Corinto precisa. E é isso que todo cristão verdadeiro também precisa. Que a Páscoa seja essa realidade maravilhosa, de uma vida que flui de um espírito livre em Deus, que flui em santidade, amor e paixão pelo Senhor da glória. Vamos nos colocar em pé e orar ao Senhor nosso Deus nesta noite. Feche seus olhos, por favor, amado irmão, e comece a